Vamos começar pela massa. Em uma panela, nós vamos derreter a manteiga e adicionar a água e o leite. Quando o leite abrir fervura, nós vamos misturar o sal na farinha e o fermento químico. Dar uma leve mexida e adicionar de uma só vez aqui nesse líquido ainda quente. Nós vamos cozinhar por aproximadamente 3 minutinhos. E nós teremos esse resultado. Perceba que a massa se junta, solta do fundo e da lateral, não tem mais nenhum pedaço de farinha. E agora nós vamos esfriar em uma batedeira e adicionar os ovos. A massa deu uma leve esfriada, eu fui fazendo esses movimentos, perceba que ela começa a ficar um pouco mais firme. E agora eu vou adicionar na batedeira. Esse aqui é o batedor raquete. Ele é próprio para massa leve, então não é para utilizar o globo nem o gancho. É esse aqui. Vou colocar toda a massa na batedeira. Vou ligar em velocidade mínima e vou adicionar um ovo por vez. Então aqui está um pouquinho morna, eu vou bater 30 segundos para dar uma leve esfriada. Vou adicionar um ovo e assim sucessivamente. Antes de adicionar o último ovo, eu vou dar uma raspada, pegando toda essa massa que fica embaixo. Vou continuar batendo. Olha que cor linda! Você só consegue essa cor com o ovo caipira orgânico da Label Rouge. Então, aumentei um pouquinho a velocidade. Olha como a massa já vai ficando mais homogênea e cremosa. Vou raspar novamente para pegar toda a massa que ficou presa aqui embaixo da tigela. E vou bater por mais 30 segundos em velocidade média. E esse é o resultado final. Olha que massa linda! Agora nós vamos adicionar na assadeira. Agora eu dividi a massa em duas partes iguais, você pode fazer isso numa balança, facilita bastante, pesa o montante da massa e divide por 12. E agora eu tenho aqui duas assadeiras, esse aro é de 24 centímetros por 5 centímetros de altura e eu cortei uma folha de papel manteiga com o mesmo diâmetro da base. Se você tiver apenas uma assadeira não tem problema, assa a primeira massa e depois faz o processo novamente. Como eu tenho duas iguais, eu vou assar no forno juntas. Então basicamente eu vou adicionar a massa aqui e espalhar com as costas de uma colher. Depois que você espalhar bem a massa, você vai perceber que é um pouquinho irregular mesmo, não tem problema um lado ficar um pouco mais alto que o outro, porque essa torta é rústica. Isso aqui depois que sair do forno vai crescer e vai ficar parecendo o topo de uma montanha. Vai ficar lindo. Então eu vou adicionar essas duas assadeiras no forno, 200 graus, já pré-aquecido, e vai assar por aproximadamente 20 minutos, até você perceber que isso vai estufar e ficar bem corado. Agora, enquanto a massa assa, nós vamos preparar o recheio. Em uma panela, nós vamos quebrar os ovos inteiros, gema e clara. Olha que lindo esse da Label Rouge. Vai trazer uma consistência maravilhosa para esse creme. E aí, eu vou dar uma leve mexida com o batedor de ovos, mas o fogo ainda não está ligado. Agora eu vou adicionar o açúcar e vou misturar bem. E agora a farinha de trigo. Depois que isso tudo estiver bem homogêneo, sem nenhum grânulo de açúcar e farinha aparente, eu vou adicionar o leite. Vou mexer e vou cozinhar em fogo baixo por 5 minutos até engrossar. E no fim eu vou adicionar a essência de baunilha. E o creme vai ficar nessa consistência, ele começa a soltar um pouco do fundo e da lateral. E agora nós vamos desligar o fogo e adicionar a essência de baunilha. E vamos levar isso aqui para gelar, porque a segunda etapa do creme é feita com manteiga batida. E para a gente misturar, nós vamos precisar
fazer com que essa etapa aqui se esfrie. Só que antes de levar para gelar, nós vamos peneirar e adicionar uma travessa comprida, grande, para que esfrie mais rápido. Então aqui eu vou despejar o creme. Se ficou alguma parte queimadinha no fundo, a gente vai retirar agora. E aqui eu vou espalhar bem e eu vou cobrir com um plástico, porque todo creme à base de amido, quando vai para a refrigeração, acaba criando uma película. Então, quando a gente encosta um plástico aqui nesse creme, a película não se forma. Então pode ser um plástico filme, pode ser um plástico próprio para embalar alimento, aqueles saquinhos. O importante aqui é ele encostar. Não tem problema achar que vai grudar, é normal. Mas depois que isso refrigera, ele solta inteirinho. Isso aqui vai ficar na geladeira por pelo menos 1 hora, ou você pode adicionar no freezer por 20 minutos. Enquanto o creme esfria, vou bater a manteiga na batedeira com o batedor Globo, até ficar bem clarinha e triplicar de volume. De vez em quando eu vou parar, dar uma mexida embaixo, porque às vezes não se mistura, porque essa quantidade de manteiga é pequena, e continua, tá? Fazendo mais ou menos de 3 a 4 vezes esse processo. Velocidade média. E esse é o ponto que a gente precisa, tá vendo? Bem macio, branquinho. E aí nós vamos misturar no outro creme frio. E olha como é que fica a massa quando a gente tira do forno, ó. Bem moreninha, principalmente na lateral, e bem inflada. E agora nós vamos esperar esfriar, e é normal ela dar uma murchada. Então, enquanto o creme está refrigerando na geladeira, nós vamos deixar a massa esfriar. Então aqui eu já tenho as duas massas, e eu retirei o papel manteiga depois que esfriaram. E aqui eu tenho o creme que já firmou e a manteiga batida. Vou misturar agora essa etapa do recheio e vou montar a torta. Para montar, eu vou utilizar a mesma assadeira que eu lavei e sequei. Coloquei uma base de massa e aí eu vou entrar com o recheio. A gente monta na assadeira porque ele fica mais fácil, não fica caindo na lateral. Faz com que ele fique com a lateral bem definida. Você pode montar direto também, mas na assadeira é mais fácil. Então, ó, aquele primeiro creme gelou e firmou, e agora eu vou adicionar a manteiga e mexer. Pronto, agora eu vou adicionar esse creme na base, depois eu vou entrar com a tampa. Agora a gente vem aqui com o dedo limpo e retira todo esse excesso de creme que ficou aqui na lateral. E a gente vai entrar com a tampa. Vai arrumar aqui, pegando bem a lateral e depois ajeitando aqui no centro. Vai dar uma leve apertadinha para fixar bem o creme na tampa também. E é isso. Agora chegou a hora de desenformar. Então nós vamos passar uma faquinha em toda a lateral. Vamos pegar uma xícara, um copo, uma tigela, alguma coisa que seja menor que a assadeira, porque ajuda na hora de desenformar. E vamos passar para um prato. Olha que linda! E agora nós vamos finalizar com açúcar de confeiteiro polvilhado através de uma peneira, que homogeneiza mais fácil. Então só dá uns toquinhos que ele vai saindo de forma bem homogênea. Olha que linda, que rústica. E tá pronto. Agora eu vou cortar uma fatia para que você visualize por dentro. Olha essa textura do recheio e essa massinha fininha. Já pensou o sabor disso aqui?